Buenas tardes. Hoje iremos falar sobre a hormona do crescimento e nosso grupo está composto por Io, Daniele Cristina Fulanetti, por Flávio Raimundo, José Gilberto, Neislane Tayane, Rosiane Augustinho e Valclício de Almeida. O que é a hormona do crescimento? É uma hormona proteica altamente anabólica secretada por la adenipófise. É também conhecida como somatropina e está presente em todas as pessoas. Ela regula o crescimento pós-natal, o metabolismo e o balanço eletrolítico. Aumenta a lipólise e diminui os depósitos de grasa. La GIAT, como é chamada, é essencial para uma série de processos metabólicos e para o crescimento de diversos tecidos, incluso o tecido muscular. Esta hormona é fundamental para o crescimento de uma pessoa desde os primeiros anos de vida hasta que ocorra o cierre das cartilagens de los huesos, como ocorrem nas epífises. Os genes responsáveis pelo código de GIAT estão na região Q22-24 do cromossoma 17. A GIAT é liberada na torrente sanguínea por las células somatotrópicas encontrada na hipófise anterior. A hipófise anterior, ou adenipófise, como chamamos, produz diferentes hormonas, pero o GIAT é sintetizada em maior quantidade. Caso ocorra algum problema em o desenvolvimento destas células, ou mesmo na destruição da hipófise anterior, vai resultar em uma deficiência da hormona GIAT. Graças. Hola, me llamo Valclício. Voy a hablar un poco sobre las funciones. En las funciones de la hormona del crecimiento, tenemos que tener en mente que ella incrementa el crecimiento de los huesos largos y condrogénesis, tiene efectos anabólicos en el metabolismo de las proteínas, promueve la gluconeogénesis hepática de las proteínas, incrementa la retención de calcio y mineralización de los huesos, incrementa la masa muscular a través de la hiperplasia sarcómera, promueve la lipólisis, estimula el crecimiento de todos los órganos, excluyendo el cerebro, juega un rol en la homeostasis, reduce el consumo de glucosa del hígado, contribuye al mantenimiento y función de los islotes pancreáticos y estimula el sistema inmune. En las deficiencias de la hormona del crecimiento, tenemos que tener en mente también que la deficiencia debe ser estudiada en sujetos con antecedentes de tumor cerebral, evidencia de desaceleración del crecimiento, mitropene, hipoglucemia, displasia septótica ou história de radiação craniana. E as enfermidades relacionadas com a hormona de crescimento podem ser por diminuição em la síntese ou alteração em seu receptor, ou maior produção, como por exemplo em la acromegalia e el gigantismo. Graças. Olá, me llamo Neislane Tayane Andrade da Costa y voy a hablar un poquito de las causas de deficiencia de hormona de crescimento, que está relacionada com problemas em la hipófise ou em outras partes do cérebro que há em seu ao redor. Está relacionada com fatores congênitos também, né, que é múltiplos defeitos hipofisário, idiopáticos, embriológico, também resistência hormonal, que é a hormona biologicamente inativa, síndrome de Laron-Pigmeus, que é o nanismo, também tumores do sistema nervoso central, craniocefaringioma e germinoma, adenoma hipofisário, fatores vasculares, aneurisma, infarto hipofisário, e também podemos exemplificar que está relacionado em fatores de infecções, né, como tuberculose, meningite, sífilis, encefalites,
Também enfermidades filtrativas, sarcoidose, histiocytose, leucemia, linfoma. Também está relacionada com radiação cerebral, traumatismo, deprivação social e ablação quirúrgica. Graças. Muy buenos a todos os colegas, companheiros. Irei falar sobre o diagnóstico. Meu nome é Flávio Raimundo Coelho da Rocha. Então, lo que se baseia no diagnóstico? O diagnóstico é um estudo de imagem, né, traz a investigação de los dados clínicos e bioquímicos, são indispensáveis para os estudos de imagens da hipófise para determinar se existe uma massa hipofissária, ao que a ressonância magnética nuclear é um estudo de eleição. A tomografia computadorizada segue sendo útil em pacientes nos quais está contraindicada a técnica para TC. Então, o diagnóstico ele se baseia principalmente em los dados clínicos, né, bioquímicos, e estudos de imagem de la hipófise para determinar se existe uma massa hipofissária, e são mais basados em la ressonância magnética e também em la tomografia. Assim, é o que a gente se baseia para fazer um diagnóstico preciso. Muitas graças. Olá, meu nome é José Gilberto. Falar um pouquinho do tratamento, que é indispensável reemplazo hormonal em cada uma das deficiências citadas. É preciso manter as concentrações normais da hormônio e, em caso necessário, deve tratar de semelhar-se o ritmo circadiano ou o ciclo das hormonas. Os fatores que contribuem a isto são o uso de esteroides, a sobredose de hormona tiroideia, a inadequada substituição de esteroides gonadales e o fator direto de la deficiência de GAT, por alterar o llenado cardíaco e a contractibilidade, mesmo que induz hipercoagulabilidade e obesidade abdominal, resistência à insulina, perfil de lipídio desfavorável, diminuição da massa muscular, capacidade pulmonar reduzida, disfunção endotelial e aterosclerose. O reemplazo de la GAT em adultos melhora a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, o perfil de lípidos e diminui a obesidade central. Incluso, sabe que o tratamento de sua deficiência beneficia a qualidade de vida. As doses recomendadas do GAT em adultos é 0,2 a 0,3 miligramas dia, em idade de 30 anos a 60 anos, em mais de 60 anos de idade, a razão de 0,1 a 0,2 miligramas dia, mesma recomendada em sujeitos com diabetes e obesidade. A contraindicação principal para seu uso é uma neoplasia ativa ou antecedente de uma neoplasia recente. O tratamento com GAT relacionado com as deficiências de GAT, o tratamento exógeno é só indicado em determinadas circunstâncias e necessita de um segmento regular devido à frequência e à gravidade de seus efeitos secundários. A GAT é usada em terapias de reemplazo em adultos com deficiências de GAT. Estes pacientes são benefícios incluem a redução da massa magra, redução da massa grassa, aumento da massa magra, aumento da densidade óssea, melhora o perfil lipídico, reduz em fatores de risco cardiovascular e melhora em el bem-estar psicológico. Gracias.
Eu sou Rosiane Agostinho, eu vou falar do tratamento com GEAT no relacionado com a deficiência de GEAT. A GEAT pode ser usada para tratar condições que produzam uma baixa estatura, pero que não está relacionada com uma deficiência de GEAT. Sin embargo, os resultados não são tão dramáticos quando são comparados com a estatura barras atribuíveis a uma deficiência de GEAT. Exemplos de outras causas de baixa estatura que a menudo são tratadas com GEAT incluem o síndrome de Turner, enfermidade renal crônica, síndrome de Prader-Willi e restrição do crescimento intrauterino e baixa estatura idiopática severa. Se requer doses altas para produzir uma aceleração significativa do crescimento barros e estas condições produzindo níveis sanguíneos mais altos que os níveis fisiológicos normais. Apesar das doses altas, os efeitos secundários durante o tratamento são raros e varia dependendo da condição sendo tratada. Muitas graças.